A multiplicação dos pães e peixes é um dos milagres mais fascinantes de Cristo. Em um lugar desértico, com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Muitos conhecem esse milagre, mas poucos conhecem as lições financeiras do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Sim, esse milagre revela o que devemos fazer em momentos de escassez, o que fazer em tempos de fartura e como agir diante dos problemas. Vem comigo e conheça as 5 extraordinárias lições financeiras do milagre da multiplicação. Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira por meio de princípios bíblicos. Se você se interessa por este assunto, se inscreva no canal, confira o site vamosprosperar.com e me siga no Instagram e Facebook. Basta procurar por @vamosprosperar. Primeira lição financeira do milagre da multiplicação dos pães e peixes: busque soluções. Jesus estava indo para o outro lado do mar da Galileia, quando uma multidão foi atraída por ele. Todos queriam ouvi-lo, ver sua sabedoria, conhecer seus ensinamentos, ver seus milagres. Mas, chegando ao fim do dia, um de seus discípulos sugeriu ao mestre que dispersasse a multidão, pois não seria possível alimentá-la e já estava anoitecendo. Foi aí que Jesus disse: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Mateus 14:16. Daí, Jesus pega os 5 pães e 2 peixes que tinham e alimenta a multidão. Agora, reflita sobre essa situação. Uma multidão em um lugar sem recursos, prestes a anoitecer e com fome. Sim, esse era um problema de difícil solução. Então, com esse problema em mente, faça um paralelo com os problemas financeiros que podemos enfrentar. Afinal, é certo que você conhece alguém que está passando por um problema financeiro. Talvez você mesmo esteja passando por problemas financeiros de difícil solução. O que fazer diante de uma dívida? Deixar prescrever e ficar com o nome sujo alguns anos? O que fazer se seu salário já não é mais suficiente para arcar com os custos de sua casa? Diante do problema, alguns podem dizer: a vida é assim mesmo. O pobre sempre leva a pior. Não tem jeito. Já outros lamentariam: eu não tenho sorte, não dá nada certo na minha vida. Em situações desafiadoras, a maioria gosta de lamentar. Só tem um problema: lamento não resolve problemas. Ei, você precisa buscar soluções. Não importa o que aconteceu com você ou qual o tamanho do problema, busque soluções. Mas onde encontramos as soluções para nossos problemas financeiros? É aqui que vem a segunda lição desse milagre. Segunda lição financeira do milagre da multiplicação: faça com o que você tem. Haviam poucos recursos para saciar a fome da multidão. Mas pense comigo, Jesus poderia simplesmente fazer aparecer do nada alimento para a multidão. Porém, ele preferiu usar aqueles pães e peixes da operação do milagre. Aí está um exemplo para nós. Nós também devemos usar os recursos que temos para a multiplicação. Pare de reclamar dos problemas e comece a ver o que você tem que pode ser usado para resolver ou, no mínimo, amenizar os problemas. Você tem alguma habilidade? Se você sabe fazer brigadeiros, você pode usar o aparente pouco dinheiro para comprar os ingredientes, fazer os brigadeiros, vendê-los e assim multiplicar o dinheiro. Se você escreve bem, você pode se propor a ser um redator para blogs ou canais no YouTube e receber por isso. Sim, existem muitas formas de multiplicação financeira que acontecem com o aparente pouco dinheiro que podemos ter. O livro A Startup de $100 fala muito sobre isso, sobre startups que começaram com pouquíssimo dinheiro e que geraram grandes fortunas. Mas isso não é só exemplo de livro. Eu mesmo já criei negócios com menos de R$100 que hoje me geram um bom retorno. Veja, pode ser muito barato criar um site, um canal no YouTube também é barato. Fato é que boa parte das grandes fortunas começaram com poucos recursos. Jesus fez muito a partir do pouco. Sim, ele é Deus e nós somos humanos, mas nesse episódio o mestre deixou um grande exemplo. O exemplo de usar aquilo que se tem para fazer aquilo que é preciso. Então,
Olhe para os seus aparentes poucos recursos com outro olhar e comece a fazer o que precisa ser feito com aquilo que você tem. É como diz Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Terceira lição financeira do milagre da multiplicação: seguir um processo. Antes da multiplicação acontecer, houve um processo. Jesus não apenas viu a cesta com os pães e peixes e começou a multiplicar e a entregar o alimento. Não, não e não. Jesus planejou, orientou os discípulos, organizou a multidão, orou, multiplicou e dividiu o resultado da multiplicação. E aí, pegou a visão? Você também deve fazer assim. Você também deve agir assim em sua vida financeira, seja na abundância ou na escassez. Você precisa orar, planejar, orientar e organizar os envolvidos, multiplicar e depois dividir o resultado da multiplicação. Sim, diante de decisões financeiras importantes, você deve orar para que Deus te dê sabedoria financeira. Sim, você deve planejar como o dinheiro será usado. Ter um orçamento é fundamental, afinal, quem falha em planejar, planeja falhar. Sim, você precisa conversar com os envolvidos. Se você tem um planejamento financeiro a seguir, você precisa conversar com sua esposa, esposo, filhos ou pessoas próximas. É depois de orar, planejar, conversar com os envolvidos que a multiplicação começa a acontecer. Diante disso, seja prático. Analise sua situação financeira e observe onde você precisa estabelecer um processo desse. Um processo de orar, planejar, orientar e organizar os envolvidos, multiplicar e dividir o resultado da multiplicação. Depois de avaliar, mãos à obra. Faça com aquilo que você tem, use todas as suas forças. Após isso, a tendência é que você colha resultados inimagináveis. Mas, com esses resultados, é preciso considerar a próxima lição. Quarta lição: não desperdice. No milagre da multiplicação, existe algo surpreendente. Mesmo sendo Deus, Criador e dono de todas as coisas, Jesus não desperdiçou o que sobrou do alimento multiplicado. Veja, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. João 16:12. Acho isso surpreendente, pois, mesmo sendo riquíssimo e possuidor de todas as coisas, Jesus não desperdiçou nada. Logo, eu e você, por mais que possamos ter uma boa condição financeira, também não devemos desperdiçar nada. Mas, todavia, entretanto, infelizmente, muitos cristãos desperdiçam muito. E não falo aqui de cristãos ricos que acabam desperdiçando. Falo de cristãos que, mesmo passando por dificuldades financeiras, ainda assim desperdiçam. Veja, quantos desperdiçam dinheiro em empréstimos? Quantos desperdiçam em financiamentos onde se compra um, mas paga dois? Quantos desperdiçam dinheiro ao se endividarem e assim terem que pagar juros exorbitantes? De fato, muitos desperdiçam dinheiro por falta de conhecimento, por não conhecerem o poder dos juros compostos. Nesse sentido, saiba que aqui no canal tem um vídeo explicando o poder dos juros compostos. Depois confira esse vídeo, o link dele está na descrição. Quinta e última lição financeira da multiplicação dos pães e peixes: não seja egocêntrico, ninguém cresce sozinho. Note que Jesus não obrigou a multidão a segui-lo. Logo, ele não tinha obrigação de alimentá-los. Note também que, naquele dia, Jesus tinha recebido a notícia da morte de João Batista. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. Mateus 14:13. Observe bem o exemplo de Cristo. Ele não ficou remoendo a morte de João e também não ignorou a multidão. Ali também estavam seus discípulos, os quais, escolhidos pelo próprio Mestre, o auxiliaram na organização e na distribuição do alimento multiplicado. Aí eu te pergunto: Jesus
poderia ter feito tudo sozinho? Ele poderia fazer cair pão do céu e assim alimentar a multidão sozinho? Certamente sim, afinal, ele tudo pode. Mas Jesus preferiu ter ajudantes que contribuíssem com o milagre. Da mesma forma, você deve pensar em ter pessoas ao seu lado que te ajude a crescer. Não queira fazer tudo sozinho. Resultados excepcionais e duradouros geralmente não são conquistados sozinhos. Abra a sua mente e conecte-se com pessoas que te impulsionam a ir para a frente. Dessa forma, a comunhão, compaixão e generosidade serão trabalhadas mais facilmente em sua mente e assim você poderá chegar mais longe. Sim, é preciso buscar soluções, ser paciente, fazer o que é preciso com o que se tem. Também é preciso não desperdiçar e não ser egocêntrico. Isso fez sentido para você? Então, escreva nos comentários, faz sentido. Por fim, me diga, você deseja aumentar sua renda e conquistar a tão sonhada liberdade financeira? Sim? Então acesse o primeiro link na descrição e assista a palestra especial e gratuita onde apresento 3 segredos para tais conquistas. É só acessar o primeiro link na descrição. Me chamo Samuel Vinícius e este é o canal Vamos Prosperar. Se gostou do que viu aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. No mais, forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima!